Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, quinta-feira, 15 de setembro, Dia do Cliente. Confira os destaques dessa edição. Semana Farroupilha, conheça um pouco da história do nosso Rio Grande do Sul. Tradições gaúchas representadas pela beleza da mulher. E a previsão do tempo para sexta-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de quase 3 toneladas de maconha que eram transportada numa carreta carregada com milho. Um traficante foi preso. Durante a ação de combate à criminalidade, policiais rodoviários federais interceptaram uma carreta Volvo com placas de Lajeado que chegava a Passo Fundo vindo de Santa Catarina. O motorista disse que estava transportando 37 toneladas de milho que seriam entregues na cidade de Estrela. O documento fiscal da carga comprovava a versão dele. No entanto, os policiais decidiram verificar a carga e, ao tirar a lona da carreta, encontraram centenas de fardos de droga acondicionados sobre os grãos. O peso total da maconha foi de 2,9 toneladas. O prejuízo financeiro estimado aos traficantes é superior a 6 milhões de reais. A quantidade de droga era tanta que, após retirada da carreta, foram necessários 2 caminhonetes e uma van para levar a carga apreendida até a área judiciária. A Receita Federal cedeu a van e apoiou no transporte. O motorista gaúcho de 49 anos e morador de Imbituba, Santa Catarina, foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Passo Fundo, assim como essa droga e a carreta. Essa foi a maior apreensão de drogas realizada em rodovias gaúchas no ano de 2022. E o dia 20 de setembro, conhecido como o Dia do Gaúcho, é feriado no estado do Rio Grande do Sul. A data recorda o início da Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos, em 20 de setembro de 1835. Convidamos o tradicionalista Narci Maldaner para nos contar alguns fatos dessa história que é rica em detalhes. Acompanhe. E a gente segue falando um pouco da nossa tradição da Semana Farroupilha. Uma disciplina que deveria fazer parte do currículo de todas as escolas, falar da tradição. Falar desta tradição que nos ensina a ser pessoas melhores, a conviver em sociedade, a ter uma cultura. E para recordar um pouquinho de tantas coisas que acabaram se perdendo aí no decorrer dos anos, nós convidamos ele, que é um historiador e sempre esteve à frente do movimento tradicionalista, Narci Antônio Maldaner. Ele vai historiar um pouquinho para nós aí a Revolução Farroupilha, guerras, enfim. Preste bastante atenção aí para você relembrar essa história que é tão bonita, a história do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, seu Narci. Obrigado, cumprimentos a todos os ouvintes e especialmente aos tradicionalistas. Verdade, essa semana todas as honras aos tradicionalistas mesmo. Estamos no mês Farroupilha, Semana Farroupilha e mês Farroupilha. Um tempo atrás falava-se apenas Semana Farroupilha, sim, mas os festejos, eles se estendem durante o mês e o dia 20 é o ápice, o Dia do Gaúcho. Sim. Então já se fala hoje em festejos farroupilhas, que é o mês de setembro praticamente inteiro. E eu preciso fazer uma correção, a bem da verdade. Não me cabe o título de historiador, é muito. Eu procuro ler alguns historiadores. Sim. E seria muita vaidade minha aceitar isso. Eu não sou, então, verão até pelos meus erros que eu não sou um historiador. E historiador, para começar a falar da Revolução Farroupilha e
da história do gaúcho, há os historiadores que dizem que nós somos uns aloprados, né? Comemorar o quê? Comemoram uma guerra perdida. E há os que vão em busca da verdade. A meu juízo, a verdade é que nós tivemos uma história fantástica, a história do gaúcho. Pois é, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa história. Nós tivemos uma revolução e uma guerra, as duas coisas aconteceram no mesmo instante? No mesmo período de 10 anos. Não tem como entender a história do gaúcho, a história do Rio Grande do Sul, a história farroupilha, sem pensar um pouquinho na geografia. Sim. Quando descobriram a América e o Brasil, 1500 o Brasil, há poucos dias comemoramos a independência do Brasil, os 200 anos. 200 anos. Havia o Império Brasileiro. O leste do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul quase como um todo, mas principalmente o leste, Missões, era uma terra de ninguém, desconhecida. Os primeiros que chegaram ali foram os jesuítas. Eu entendo até com coisas boas e com coisas nem tão boas, porque de alguma forma ou outra os bandeirantes vieram justamente escravizar os índios que os jesuítas estavam ensinando algumas coisas e catequizando. Entenda cada um como quiser o que significa isso. Então, a partir do avanço dos espanhóis e dos portugueses, que o foco era o Rio da Prata pelos espanhóis e outras partes pelos portugueses, chegaram a um ponto lá que eles dividiram o território. Mas, na verdade, aquele Tratado de Tordesilhas não dividia só o Brasil, como muitos pensam, que parte lá do Pará e até termina ali em Laguna. Ficava o Rio Grande do Sul fora daquela risca imaginária, né? Todo mundo sabe. E então ficou essa terra de ninguém. E como os jesuítas, o Cristóbal, um espanhol, introduziu o gado e criou o gado à vontade, a pastagem era considerada a melhor do mundo e ainda é, o Pampa Gaúcho. E eles foram expulsos pelos espanhóis. Durante 5, 6 anos, aquele gado ficou se desenvolvendo, se procriando, sem controle nenhum. Não havia cerco, não havia arame, não havia nada. Então, depois, quando voltaram, havia uma imensidão de gado. Imagina-se que havia 10 milhões de cabeças de gado, gado chimarrão. O que é gado chimarrão? Orelhano, porque quem trouxe o gado foi o orelhano. Então, hoje se fala gado orelhano, porque não tem marca nem sinal e está solto, não tem dono. E aí, então, por causa das charqueadas, é claro que eu resumo bastante, né? Claro. Com as charqueadas foram buscar esse gado. E quem sabia recolher esse gado eram os índios. Então eles tinham uma técnica de lançar uma lança na charrete do boi, que era no calcanhar. O boi caía e eles tiravam apenas o couro. Nossa. E a costela, ou alguma parte mais fácil, de assar na hora, sem sal, sem nada. Não tinha sal. Eles salgavam a carne com o suor do cavalo. E então o couro passou a ter um valor imenso e surgiram as charqueadas. Com escravos. Ah, mas os farroupilhas tinham escravos. Todos tinham escravos. Um dos maiores erros é nós analisarmos o passado remoto, 200, 300, 500 anos, com a ideia de 2022. A nossa própria vida, nós não podemos olhar para 30 anos atrás e nos condenarmos. Se você agiu com ética naquele momento e você fez, naquele momento, aquilo que você achava correto. Isso é ética. Isso é ética. Talvez para hoje não servisse. Quem de nós não faria diferente? Alguma coisa. Então, se me permite continuar um pouquinho. Claro. Surgiu então o interesse por esse gado. E, com isso, as charqueadas evoluíram muito. O Império não tratou bem os gaúchos. Tem uma frase atribuída ao Bento Gonçalves, eu até acredito que ela seja um pouco folclórica, mas às vezes a gente tem que dourar um pouco. O historiador escreve aquilo que quer, e essa frase eu ouvi de alguém que o Bento Gonçalves teria dito, mandado esse recado para o Império. O Rio Grande está cansado de aguentar tanto desalento. Para que tudo melhore, moderem o tratamento, antes que isso se expande, moderem o tratamento e respeitem o Rio Grande. Mas
É um pouco folclórico isso, né? Eu até não disse bem o verso como ele é. E então surgiu o conflito. Agora vem a Revolução Farroupilha. A alta taxação do sal, que precisava muito sal, Sim. o sal era importado. A alta taxação do sal e do couro, os impostos sobre o couro, gerou revolta. Poder econômico. Todas as guerras, a meu juízo, tiveram interesse econômico. A Bíblia diz que Caim matou Abel. Diz a Foi Bíblia. uma guerra. Mas, segundo, eram só os dois. Aí eu brinco, isso eu criei por brincadeira. Às vezes tem que brincar um pouco. Que estavam fazendo uma cerca para dividir o mundo em dois e o Caim fez a cerca uns 2, 3 metros fora da metade do mundo e já brigaram. Então o interesse econômico, ele está em todas as guerras. Olha a guerra da Ucrânia hoje. Interesse econômico. A Europa está se vendo mal por causa que não tem gás suficiente para o inverno que vai começar. Então, os gaúchos líderes, o Bento Gonçalves era do exército, os gaúchos líderes começaram a formar um grupo de batalha e tal, e se rebelaram contra o Império. Agora vem a sua pergunta, a resposta à sua pergunta. Eu até escrevi um artigo em 2012, Festejos Farroupilha 2012, e eu resumo esse artigo, eu vou ler porque fui eu que escrevi. E essa guerra, como dizem os detratores ou desinformados, foi perdida pelos farrapos? Não. Até poderia vir a sê-lo. Os farrapos estavam extenuados. Mas ela acabou com um tratado de paz honroso. Então, no início, era revolução porque se tratava de uma rebelião dentro de um Estado independente, que era o Brasil, o Império Brasileiro. Então, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul se rebelou contra o Império. Não tinha um país estrangeiro. Isso é revolução. Uhum. Começou em 1835, todos sabemos. Já no ano seguinte, dia 10 de setembro de 1836, o Antônio de Sousa Neto obteve uma grande vitória no Ceival, Campo dos Menezes. E aí, no dia seguinte, reunidos, os batalhadores, os que haviam ganho, comemorando aquela batalha, se entusiasmaram e o Antônio de Sousa Neto realmente proclamou a República Rio-Grandense. Tem um manifesto dele que é muito bonito. Proclamou a República Rio-Grandense. A partir daquele momento, tendo sido proclamada uma república, está na nossa bandeira, República Rio-Grandense. Alguns não entendem, mas é tradição, é história. Então nós passamos a formar uma nação independente. Então aí seria guerra. Mas oficialmente os gaúchos, os rio-grandenses, não obtiveram reconhecimento de outros países como uma nação independente. É verdade. Foi mais um eu gostaria que fosse. Porque o objetivo inicial da Revolução, eu creio, que não era separar do Brasil. Tanto que ouvi isso muitas vezes do grande mestre Assis Ribeiro, o nosso Assis aqui de Erechim, e li em alguns livros, é lógico, que os gaúchos tiveram várias, os farroupilhas, Sim. tiveram várias oportunidades de se unirem, de aceitar o auxílio oferecido pela Argentina, e aí sim ocorreria uma guerra sangrenta contra o Império. E se reforçar quando eles estavam no final de 1845, 44 já, os gaúchos estavam mal. Por que resistiram 10 anos? Porque quando o Barão de Caxias, o grande Duque de Caxias, desceu, a cartada decisiva do Império, ele veio que ele era muito hábil. O Duque de Caxias é reverenciado hoje pela história. É verdade. E ele que costurou essa paz. Ele veio com 10, 12 mil soldados do Império. E os gaúchos? O Rio Grande do Sul tinha 150 mil habitantes naquela época. Porto Alegre, 15 mil. A gente imagina milhões, né? Não, 150 mil. Morreram apenas 3 mil e poucos, consta. Não foi uma guerra de muitas mortes. E não se imagine que havia uma peleia por dia. Às vezes ficava 6 meses. Veja aqueles episódios da televisão que as mulheres ficavam nas fazendas. Acontecia, os soldados saíam das batalhas, iam passar um mês ou dois em casa, voltavam,
Sim. Um piquete aqui, outro ali. E eu vejo como uma grande vantagem dos gaúchos, eu sempre digo gaúchos, mas os gaúchos são os farroupilhas. Eles tinham liberdade de entrar e sair do Uruguai. E se os imperialistas entrassem no Uruguai, era invasão. Fácil de entender, né? É fronteira. Mas os uruguaios, estancieiros, se misturam. Até hoje, muitos gaúchos têm fronteira, têm fazenda no Uruguai, né? É verdade. Mas, seu Narci, aqui em Erechim a gente percebe um movimento bastante forte e unido. Como é que se formou os CTGs aqui em Erechim? Como é que se formou esses grupos tão importantes e tão engajados? Por exemplo, os cavaleiros. Então, em 1847 morreu, eu citei a data da morte de Bento Gonçalves, não sei por que me ocorreu. E 100 anos depois, 1947, numa Semana da Pátria, alguns gaúchos que tinham saído do interior e ido trabalhar na cidade, Paixão Corto, esses caras, aqueles 7 gaúchos famosos, eles colheram uma centelha da chama da pátria e formaram a chama crioula. Sim. E aí esses caras começaram, esse pequeno grupo começou a cultivar a tradição gaúcha que eles tinham lá nas fazendas em Porto Alegre, era motivo de deboche, né? Até hoje fala índio grosso. Eu sempre digo, qualquer gaúcho pode chamar, eu sou um índio grosso, quer dizer que eu sou um índio tradicionalista, um índio tradicionalista não, no sentido, eu sou um que cultiva as tradições de antigamente. Então, Porto Alegre tratava esses caras como grosso, não. Uhum. E aos poucos essa turma foi crescendo. Então, veja bem, já 5 anos depois, 1947, aqui em Erechim se fundava o nosso grande CTG Galpão Capero. E já não era o primeiro. O primeiro foi o 35, né, lá em Porto Alegre. Uhum. E depois, outros 5, 6. Parece que o Galpão é o 7º. É o 7º. E aí começou sempre por um grupo de tradicionalistas que cultivam as tradições, né? Os tradicionalistas cultivam a tradição. E o que é tradição? O passado é um marco e a tradição é o desenvolvimento desse marco. Essa é uma diferença muito interessante, uma explicação bem interessante. O passado é o marco, a tradição é o desenvolvimento. Tradição no latim, traditio, no direito surge muito. A tradição, se eu vendo essa caneta, recebo o preço, quando eu entrego, eu fiz a tradição, a entrega. Uhum. Então, tradição é entregar de geração em geração, costumes, valores, ética, vividos pelos anteriores, os antecessores. Uhum. E aí surge um termo também bem interessante que chama-se atavismo. O atavismo é renascer em mim alguma coisa que era cultuada por uma geração anterior, não necessariamente dos meus pais, dos meus avós e bisavós. Então, prosseguiu a fundação de CTGs, épocas mais vividas, vivenciadas e épocas mais esquecidas. Até que o movimento tradicionalista gaúcho disse, vamos organizar. CTG aqui, CTG lá, nós temos que ter regras para que tudo funcione bem. Sem regra, nada funciona bem. Nada funciona. Então, o MTG organizou esses focos tradicionalistas, que são os CTGs, e até hoje. Bem aqui, tanto que Erechim tem uma meia dúzia, né, de CTGs. É verdade. E a nossa comida típica, a origem dela toda, como é que surgiu isso? O churrasco está... Comida típica é a mesma coisa que falar em churrasco, no meu entendimento. Sim, sim. O churrasco surgiu justamente daquela matança de gado, e não tinha outra coisa para comer. Já que o boi estava morto para tirar o couro, fazia-se churrasco. E o castelhano usa... Nós usamos a palavra matambre, que é aquela peça do boi mais por cima da costela e tal. Matambre nada mais é do que em castelhano matar a fome, mata hambre. Hambre é fome, né? E surgiu a palavra portuguesada matambre. É aquela que tu botava no espeto 10 minutos e já ia comendo, matava a fome. Depois comia um pouco mais. No nosso churrasco não tem os aperitivos, né? Costelinha, vazio. Uma linguicinha. Eu, gaúcho, chamo de vazio, né? Linguicinha, etc, né? Então, depois vem vaca atolada, o carreteiro. O carreteiro. O carreteiro também facilitando levar carne seca, para não estragar, não tinha geladeira, não tinha nada.
E os tropeiros então faziam o carreteiro. Por quê? Em poucos minutos estava pronto, né? Um pouco de charque, um pouco de arroz, fácil de levar e de conservar sem geladeira, sem refrigeração. É verdade. E a dança, a poesia, como é que surgiu tudo isso? Porque toda a poesia ela conta uma história. Aí nós temos que falar de Paixão Cortes. Um daqueles do grupo de 1947. Paixão Cortes saiu para esse estado afora com um gravadorzinho. Não fosse ele, nós não teríamos quase nada dessa tradição. E Barbosa Lessa e outros. E daí eles começaram a pesquisar dança. O Nordeste tem uma tradição forte de dança. E os gaúchos também tinham. Mas precisava juntar isso. E ele escreveu vários livros, né, sobre folclore, danças e até comidas e tal. Mas principalmente o lado da dança, dessa cultura, Paixão Cortes, o laçador. Será que alguém não sabe que o laçador foi baseado nele, pelo Caringe, o escultor? Paixão Cortes era um homem jovem, né, naquele tempo. E então nós temos essa variedade fantástica de comidas e tradição gaúcha que é a dança. E nos CTGs, o MTG organiza esses eventos, né, como teve há poucos dias aqui em Erechim, preparatórios para a grande festa lá de novembro. E muito rica, então, a nossa área em cultura de danças e comida. No passar aí dos anos, muita coisa se modificou. Muitos costumes se perderam. E os costumes gaúchos, eles também ficaram um pouquinho de lado ou eles estão sendo retomados agora? Aí que vem, eu falei antes de atavismo, é quando fica de lado e de repente ressurge. Sim. E houve uma época, eu acho que nos anos 80, 70, 80, que o Getúlio Vargas foi um grande presidente brasileiro, mas foi ditador durante um tempo. Ele proibiu todos os símbolos estaduais, não podia usar nada. Isso aqui seria proibido. Por quê? Porque ele queria unir o país. Ele achava que poderia haver separações, talvez. E depois, então, quando isso aí deixou de ser proibido, cada estado começou, e o Rio Grande do Sul se destacou. Sim. De forma definitiva. Eu esse dia falei com um político de outro estado, uma cidade lá, eles não têm nada na Semana da Pátria. Não fazem nada. Pois é. Quando teve um Grenal aqui em Erechim, cantamos o hino gaúcho. Vibramos quando cantamos. Eu percebi que ao meu lado um cara me olhava assim. Eu digo, mas não é pela minha beleza. Não, não poderia ser. Ele disse, você sabe esse hino do Estado? E todo mundo cantou, porque... Você lembra daquele Grenal ou não? Sim. Então você é colorada? Porque os gremistas querem esquecer, né? Todos são tradicionalistas. Verdade. Sandra. Temos aí alguns recortes de jornal. Isso eu quero mostrar, e antes falando com o representante aí da coordenadoria, né? O Ricardo, meu Deus, Ricardo Valborba, perdão, Ricardo. Eu tenho aqui cópia de um jornal, O Povo, Piratini, sábado 1º de setembro de 1839. Aqui aparece bem? É uma relíquia. É uma cópia de cópia, né? Mas uma Mas relíquia. é original. E no verso de uma página está escrito Notícias do Exterior, Rio de Janeiro. Era exterior. Então esses aqui consideravam o Rio Grande uma república. Aliás, consideraram até fazer a paz. Até fazer. A paz, tem que falar nisso, a paz foi extremamente honrosa. Isso não é derrota. O Duque de Caxias foi hábil. Já se sabia que haveria a Guerra do Paraguai. Que começou quando? Em 1865. Os chefes gaúchos foram para o Paraguai. O contingente gaúcho no Paraguai foi muito grande e decisivo. E aquela guerra também durou 5 anos. O Brasil acabou com o Paraguai, que até hoje, agora o Paraguai está economicamente se reerguendo. Então a paz foi extremamente honrosa. Ninguém perdeu patente militar. Não houve cobrança de dívida de guerra. Foram perdoadas todas as eventuais questões aí relacionadas à guerra, dívidas de guerra que se chama. E ninguém foi punido. Então isso chama-se paz honrosa. E por que os gaúchos... Antes eu falei e não acabei esse raciocínio.
Os gaúchos mantiveram os últimos 5 anos com pouca gente e sem recursos. Eles, quando vieram, eu lembro, eu falei que vieram 10 mil soldados com o Duque de Caxias. Certo. Aí demorou ainda alguns meses. Esses soldados não eram exímios cavaleiros. E eles não conheciam o chão. E os farroupilhas, ali tem um capão, ali tem um penhasco, ali tem um campo aberto, ali tem um lago, ali tem um mato fechado, entende? Que é o nosso o Pampa, a fronteira, onde se desenrolavam esses pequenos combates. Então, a vantagem era enorme. E na história mundial tem um exemplo que é a Guerra do Vietnã. O americano tinha um poderio militar enorme e não enxergava o inimigo. Assim aconteceu na Guerra ou Revolução Farroupilha. Guerra e Revolução. Trata-se de guerra a partir da independência, da proclamação da República Rio-Grandense, mas na verdade, os atos todos se desenvolveram como revolução. É um pouco difícil talvez de entender, mas a rigor não foi guerra. Tudo aconteceu como uma revolução, porque só havia influência de irmãos brasileiros. E houve um determinado momento que os farroupilhas optaram por ficar junto ao Império. Eles não quiseram se unir, falei antes, aos estrangeiros. Daí sim seria uma guerra, de fato, né? Então foi isso. Bom, a nossa história ela é muito ampla, tem muita coisa aí para ser discutida que não seria possível aqui. Mas eu acho que deu para as pessoas entenderem um pouquinho e reavivar um pouco dessa história, mas fica aí o convite para que leiam livros que contem essa história aí, para conhecer um pouco mais do nosso Rio Grande. Seu Narci, obrigada por ter vindo até a TV Erechim hoje para falar um pouco sobre essa data importante. Você falou sobre poesia e sobre música, né? Sim. A riqueza da nossa música gaúcha. Eu declamo umas 10, 15 poesias também. E é a coisa mais linda do mundo. E antes eu me perdi um pouco naquele verso, e eu acho que ele era assim, que o Bento mandou dizer: o Rio Grande está cansado de aguentar tanto desmande. E antes que a coisa desande, num entrechoque sangrento, moderem o tratamento e respeitem o Rio Grande. Muito bom. E eu tenho um verso que eu declamo muito onde eu vou, e serve para a tua casa aqui. Claro. Fazendo uma evocação, né? Se não tiver campo aberto lá em cima, quando eu me for, um galpão acolhedor de Santa Fé, bem coberto, e um pingo passando perto. Só de lembrar me comovo. Eu juro pelo meu povo, nem o céu me segura, e eu volto à velha planura para ser gaúcho de novo. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço demais. Saudação a todos os gaúchos. No próximo bloco, você confere tradições gaúchas representada pela beleza da mulher gaúcha e a previsão do tempo para sexta-feira. Nós já retornamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Aprendemos desde cedo o valor da tradição. Nossos pais mostram o caminho. O chimarrão bem cevado, a música e a dança representam o amor e o respeito pelas coisas da nossa terra. Que possamos continuar esse legado, passando nossa cultura de pai para filho. Uma homenagem do Grupo Master a todos os gaúchos. Grupo Master, gaúcho igual a você. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa.
Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E na quarta-feira, a Brigada Militar, através do 13º Batalhão de Polícia Militar, prendeu um homem e apreendeu 2 menores por porte ilegal de arma de fogo no interior de Barão de Cotegipe. Após informações que 3 homens portando armas de fogo efetuaram disparos contra uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barão de Cotegipe, e que o indivíduo estava lesionado de raspão na perna, guarnições da Brigada Militar de Barão de Cotegipe e Erechim iniciaram buscas aos autores. Durante as diligências às margens da RS 480, as guarnições avistaram 3 indivíduos, sendo que um deles estava com as vestes da mesma cor referenciada pela vítima, sendo procedida a abordagem e identificação. Na busca pessoal, foram localizados um revólver calibre 38, 50 porções fracionadas de crack, uma porção grande de crack pesando 10 gramas e, diante deste fato, o homem de 20 anos de idade foi preso e 2 menores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Barão de Cotegipe, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante ao maior de idade. Os menores foram ouvidos e liberados ao seu responsável legal. E a quinta-feira, que já amanheceu ensolarada, temperatura super agradável, embora tenha um ventinho que destoa um pouquinho com esse sol maravilhoso. E a gente já começa a caminhar para os últimos dias do inverno. Há quem esteja torcendo para que a nova estação chegue logo e há quem queira que ela continue da forma que está. Mas na próxima semana, a primavera bate na nossa porta. Vamos ver o tempo na sexta? Nós vamos começar a sexta-feira com temperatura bem baixa, 6 graus ao amanhecer, a máxima 19, a média do dia 13 graus, a umidade do ar 58%, ventos 16 km por hora e nós não temos chuva aí na sexta-feira, vai ser um dia lindíssimo. A beleza do nosso Rio Grande do Sul é facilmente representada pela beleza e talento da mulher gaúcha. Através da dança, podemos sentir a leveza de ser prenda e, através da poesia, a força enraizada em toda mulher. Hoje, está aqui conosco a primeira prenda juvenil do CTG Sentinela da Querência, Ana Laura de Oliveira. E nesta semana em que nós celebramos os festejos Farroupilha em todo o Rio Grande do Sul, nada melhor do que falar sobre esta data tão importante de um significado tão genuíno para todos os gaúchos. Mas o que chama a nossa atenção nesses festejos farroupilhas são as prendas. E para falar sobre este legado de ser prenda, está aqui comigo hoje a primeira prenda juvenil, a Laura de Oliveira, e ela vai compartilhar conosco um pouquinho da vivência dela dentro de um CTG. Bem-vinda, Laura. Obrigada. Bom, a minha vivência dentro do CTG, ela começou quando eu era muito nova. Começou quando eu tinha uns 6, 7 anos mais ou menos. Então, é praticamente mais da metade da minha vida, né? Eu tenho 15 anos. Então, eu acredito que a minha vivência ainda assim é curta, mas é cheia de experiências e de legados que eu trago comigo dentro desse movimento que a gente participa e que a gente vive. Para todos nós gaúchos, essa semana é bastante importante, né? Não só pelas roupas que a gente usa, pela importância do chimarrão, mas pela história que vem carregada já há muitos anos. Sim, essa história é algo que significa muito para nós aqui do Rio Grande do Sul, porque foi um movimento que foi criado a partir de jovens, né? Então, é muito importante a gente realizar essa semana, porque além de lembrar os jovens que criaram esse movimento, a gente lembra os acontecimentos da Revolução Farroupilha como uma homenagem a eles também. Então, acho muito importante a gente estar realizando esse tipo de atividade durante essa semana e também durante o mês de setembro inteiro. Qual é o papel de uma prenda dentro de um CTG? Bom, o papel de uma prenda dentro de uma entidade é levar conhecimento aos demais, né? Muita gente acha que é só concorrer, só ir lá e representando a entidade, a região, nos concursos.
Mas para nós, prendas é muito mais do que isso. A gente transmite conhecimento para as outras pessoas, a gente transmite conhecimento para os que estão vindo, os que estão chegando no movimento, e a gente leva a nossa cultura adiante, né, sendo prenda com os projetos que a gente realiza. Por exemplo, tem um projeto que é o MTG, a Comunidade Escolar, que a gente vai nas escolas. Então, a nossa função é representar e levar a nossa cultura adiante, basicamente. Durante essa semana, vocês estão desempenhando várias funções que, além dos bailes, dos eventos sociais, também tem essa parte de levar conhecimento para outras crianças. Como tem sido essa troca de informação e como as crianças reagem quando vem uma prenda lindamente vestida? Essa troca de informações é incrível, né? Porque a gente acaba vendo o brilho no olhar das crianças que muitas vezes acabam não conhecendo o que é esse movimento e o que é a nossa cultura. Então é incrível, as crianças elas reagem de uma maneira muito engraçada até às vezes para nós, porque a gente chega nas escolas, eles olham pra gente com um brilho, um encantamento no olhar e muitas vezes falam, ai, uma princesa. Aí depois que a gente explica, eles se encantam. Então é uma troca muito legal para nós do movimento, a gente fica muito contente, é uma experiência gratificante essas trocas que a gente tem durante a semana e durante esse mês de setembro. Participar das atividades dentro de um CTG, por exemplo, as invernadas de dança, as aulas de música, enfim, de poesia, como é que é todo esse trabalho? É um trabalho que exige muito esforço, muita dedicação, né? Por exemplo, nós do CTG Sentinela da Querência, a nossa invernada adulta vai para a Enarte. Então é um ótimo exemplo que eles passam um esforço enorme para chegar até ali. Então, tanto nós das invernadas quanto os individuais, a gente faz um trabalho árduo, né? Que muitas vezes a gente só vê nas apresentações como 20 minutos que a gente foi lá e dançou. Mas tem muita coisa por trás disso, tem muita preparação. Então, acho que é basicamente isso, né? Que são as invernadas, tanto os individuais, né? Certo. Esse ano nós tivemos aqui em Erechim, depois de 15 anos, a volta do Enarte. E foi um momento especial para todas as pessoas que acompanharam, participaram e se envolveram. Mas para quem estava naquele tablado, representando uma entidade, qual é a emoção? Olha, eu acredito que a emoção seja inigualável às demais, né? Principalmente para os que são aqui de Erechim e da nossa região, deve ter sido uma experiência incrível para eles poder representar a nossa região numa interregional que aconteceu aqui na 19ª depois de 15 anos, né? Então deve ser um sentimento incrível para eles. A gente não pode encerrar hoje essa entrevista sem que a gente ouça um pouquinho da tradição gaúcha através da poesia. Então agora a gente vai convidar a Ana Laura para declamar uma poesia para todos vocês que estão em casa nos acompanhando, para que vocês possam viajar na história através da voz dela, através dos contos, enfim, da poesia que representa muito o nosso passado e o nosso futuro. De Henrique Fernandes, Ementário d'Alma. Morri antes de mim. Sucumbido neste tempo de vaidades e ganâncias, morremos eu e a estância. Galpão, mangueira e palanque. Arquitetura entalhada nos relicários da alma. Restos mortais de um tempo que o próprio tempo apagou. Morri bem antes de mim, emoldurando a memória na cicatriz empedrada que a taipa de pedra moura ostenta a própria raiz. Assim fora o meu tempo, edificado no espaço de uma linha imaginária que delimita o que sou. Talvez um vulto de outrora, tentando encontrar o hoje, pois o ontem já passou.
Perdi a conta dos anos entre os nós de uma taquara, que como eu tapejara, envelheceu e secou. E no umbral dos pensamentos me encontro lejos de mim, alpargateando existência no ermo dos corredores, como quem busca os valores extraviados nos confins. Valias que o sentimento guardara como um tesouro, pois nem as cifras do ouro pode comprá-las assim. O valor de um bem-querer, a riqueza da humildade, o abraço sem maldade, o sorriso sem desprezo, a compaixão a um igual, que por azar ou destino perderam o rumo e o tino, trocando o bem pelo mal. O valor de perdoar e estender a mão amiga, de acalantar uma dor com o bálsamo do amor para a cura das feridas. Ah, paisano, será preciso morrer para entender este mundo? Pois em menos de um segundo a terra treme de raiva e leva para junto dela lotes e lotes de gente. Será que a dor inclemente paga o erro de uma culpa, encenando o calvário, condenando um inocente? Seria lindo, paisano, bater tição de espinilho, reavivando as brasas d'alma, profogonhar madrugadas, sorvendo a seiva de um verso, pitar a calma das horas, reacendendo a memória do meu pequeno universo. Um mundo de simplicidade, que o bem maior é a amizade no mais puro sentimento. Um mundo de fantasia, que a realidade é a poesia escrita com mãos de vento. Sim, morri antes de mim, resignando lamentos pelos tentos ressequidos, que de a cavalo remendo bem na ilhapa da saudade. E em rodilho recuerdos, ungidos de tempo antigo, que vieram morar comigo nos campos da eternidade. Fidalgo tempo de antanho, que carreteando o passado nos engarupa o legado de uma vida que cruzou. Em memorial às distâncias que a trote largo trilhei, pois junto à estância findei e voltei ser o que sou. Ruínas de pedra e barro e madeiras carcomidas, que guardam mais que uma história, são restos mortais de glória das chucras batalhas da lida. E como eu, um buçal sem gargantilha de cabrestilho atorado, as esporas sem rosetas de aço enferrujado, pacheiro de lã trançado que ainda guarda o cheiro de algum lombo suado. As comitivas de agosto e as rondas em lua cheia, rodas de mate causo num cenário mobralesco de um galpão de estância véia.
Morreu o tempo das flores, colhidas nas primaveras, sacrificando seu ciclo de sementar florações, para ofertar corações pelo amor de uma donzela. Morreu o tempo da esquila, no matraquear das tesouras, que afinavam seu canto na pauta crua dos velos, pelo nascer das auroras. Morreu a voz do ponteiro, chamando a tropa na estrada, tropelias, clarinadas, xangas de doma e alambrado. Calou a voz do cincerro junto ao rangido do basto, que se apagaram no rastro dos cascos e das esporas. Morreu o tempo do vento, que mesmo livre e sem dono, sopra ares de abandono, salmodiado em desalento. Busco razão e apego neste erudito terrunho, que o campo por singular nos dá razão para sonhar e cantar a própria terra. Tatear a face da alma no espelho das aguadas, de uma cacimba empedrada que guarda paz das taperas. São linhas de um testamento que o baú dos pensamentos esqueceu aprisionado nos porões da minha infância. E assim, neste ementário, reescrevo meu inventário do que me resta de herança. Deixo pago e as planuras, sesmarias de ternura, para o pastejo da esperança. Muito obrigada. Agradecemos sua audiência, desejamos uma ótima noite de quinta-feira e amanhã, sexta-feira, nós estamos aqui te esperando às 20 horas. Aprendemos desde cedo o valor da tradição. Nossos pais mostram o caminho. O chimarrão bem cevado, a música e a dança representam o amor e o respeito pelas coisas da nossa terra. Que possamos continuar esse legado, passando nossa cultura de pai para filho. Uma homenagem do Grupo Master a todos os gaúchos. Grupo Master, gaúcho igual a você. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.